usou um vídeo aí de um sujeito que morreu depois de uma prática de um exercício na academia em que aquela barra, né, de ferro que os frequentadores de academia normalmente utilizam durante os exercícios, e o Luiz Felipe Nunes foi atrás de especialistas para dizer o cuidado que você tem de ter. Não é a primeira vez que alguém morre em academia, né? O sujeito está lá para buscar mais saúde, mais qualidade de vida, para viver mais e acaba morrendo dentro da academia. Não quer dizer que é para você ir para o bar também e deixar a academia de lado, né? Mas o Luiz Felipe tem então os cuidados necessários para você que frequenta a academia. Fala pra gente aí, Luiz, lembra o caso e conta quais são as orientações. Bom dia. Bom dia, Pedro, Silvânia, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O caso do Ronald Montenegro, que faleceu nesta semana. Ele era um homem que estava na casa dos 50 anos e malhava frequentemente. Já há 30 anos frequentava academias, fazia musculação, mas enquanto fazia o supino, que é aquele levantamento da barra de ferro com um peso de um lado, o outro peso do outro, essa barra de ferro caiu no peito dele. Ele chegou a receber atendimento, mas faleceu. Um caso que chamou muito a atenção, porque em um primeiro momento algumas pessoas imaginavam que fosse alguém que estava tentando superar os próprios limites, que não treinava com frequência, mas não é o caso. Conversando com especialistas, eu vi que foi um problema na forma como ele estava pegando o supino. Alguns personal trainers, profissionais de educação física chamam inclusive esse movimento de pegada suicida. Um nome que é um pouco infeliz, mas mostra a dificuldade no movimento, até porque é uma situação em que a pessoa pega a barra de ferro sem estar protegida, uma barra de ferro que pode cair a qualquer momento. Então, conversando com especialistas, eu vi que muito possivelmente o caso do Ronald é uma situação de alguém que aprendeu de maneira equivocada lá no começo, quando estava iniciando os treinos, levou essa prática ao longo da vida, nunca tinha dado errado, mas em uma situação acabou tendo esse problema e o Ronald faleceu logo na sequência. Eu conversei com alguns profissionais, personal trainers. O Diego Garcia, que trabalha com isso há quase 20 anos, falou comigo e deu algumas dicas para as pessoas que estão iniciando, que querem começar, principalmente porque agora, no fim do ano, tem gente que quer ter aquele corpo perfeito em 20 dias, 30 dias, começa a pegar um pouco mais pesado. Então vamos escutar algumas dicas do Diego Garcia, esse personal trainer, para pessoas que querem começar a fazer a musculação. Normalmente a pessoa que está começando, ela está ali com pressa, né, de ver resultados, ela quer aproveitar o máximo possível, se dedicar o máximo possível nesse primeiro momento, e aí ela já vai tentar estratégias mais avançadas, como, por exemplo, colocar mais cargas, ou já vai para exercícios que, teoricamente, são considerados mais eficientes, né, como, por exemplo, o supino na barra. E o ideal é que essa pessoa que está começando agora, como ela não tem ainda muito controle da técnica, não tem muito controle ainda da força, da resistência que ela tem, o ideal é que essas pessoas comecem pelas máquinas, as máquinas que são guiadas, que são muito mais seguras. Outra situação que alguns profissionais apontaram é de que ele estava treinando sozinho. Mesmo sendo alguém com experiência, o que os profissionais dessa área dizem e recomendam é que você tenha alguém do lado, que seja um profissional ou que seja até um amigo, para fazer algum auxílio, te observar e tentar prestar alguma ajuda. Conversei também com outro profissional que está há décadas nesse ramo, inclusive tem uma consultoria, que é o Ricardo Souza. E o Ricardo, eu perguntei para ele sobre a situação de pessoas que não conseguem ter um profissional, seja por uma questão de valor, porque não tem uma academia do lado. Ele falou sobre essa situação, disse que é possível, inclusive, contratar serviços de profissionais de uma forma mais barata e também à distância. Vamos escutar o Ricardo Souza, que também é especialista nessa área. Então, hoje a gente vê que algumas consultorias prestam serviços baratos, barato que a gente está falando aí de R$50, R$100 por mês, onde você monta um treino, né, baseado numa anamnese, num questionário elaborado para cada cliente, o cliente respondendo, você tem ali uma ideia de como iniciar com esse aluno, e a partir dali você monta um treino e ele usa um aplicativo onde ele tem toda a parte de usabilidade do serviço, né? Então, por exemplo, eu montei um treino para você, eu coloquei lá um supino. Eu sei que no seu prédio tem um supino. Daí o que eu faço? Eu tenho um vídeo de como você executa.
Portanto, existem outros métodos, algumas situações que você pode fazer diferente. Dá para começar, é sempre o recomendável, mas vá no médico antes para saber como é que é a sua situação de saúde também. Consulte um profissional se possível, tem alguém perto. Tem algumas maneiras para pelo menos deixar mais seguro esse tipo de prática nas academias. É isso aí, Luiz. Triste o caso aí, né, do sujeito que morreu, mais um em academia. O Luiz trouxe as orientações para você seguir sempre com qualidade de vida, né, e com saúde. É preciso se exercitar. Não tem essa história aí de que se andar fosse bom, carteira era imortal, né? Não tem essa. Então, tem que ir para academia mesmo, com as orientações e tomar cuidado com esses aparelhos, né? Principalmente aqueles que estão aí buscando, como diz o Luiz, uma solução mágica em alguns dias para ir para a praia aí no verão com outra fisionomia. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Leva tempo, tá? Obrigado, hein, Luiz? Obrigado, gente. Um abraço.